bem-vindo todos, viu? Nós vamos já direto para a Bíblia, porque eu acredito muito que Deus vai falar com você. O texto está em Gênesis, e o capítulo é o 21. Nós vamos pegar desde o primeiro versículo e vamos avançar alguns. Hoje é um daqueles dias, você já me ouviu falar algumas vezes isso. Hoje é um daqueles dias que nós vamos ler pouco, mas vamos entender muito. E eu vou te mostrar isso através da palavra. Gênesis 21, versículo também 1. Diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que nascera da Sara, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então vamos lá, repito, hoje é um daqueles dias que nós vamos ler pouco, mas vamos entender muito. Esse casal não é novo para nós. Quem é o casal? Abraão e a Sara. Não é novo para nós, a gente já estudou sobre ele várias vezes, certamente você já leu sobre eles várias vezes. É um casal como eu e como você, que desejava ter filhos. O sonho deles era ter filhos. Só que, matematicamente, estava tudo contra eles. Humanamente, estava tudo contra eles. Primeiro, que a esposa do Abraão, ela era estéril. Ela tinha, portanto, as limitações físicas para poder gerar uma criança, para poder ser mãe. E um segundo agravante é que os dois já não eram mais mocinhos, não. O Abraão já estava beirando 100 anos. E a Sara já estava beirando 90 anos. Então o que o texto está mostrando para nós é que tudo estava indo contra. Tudo estava demonstrando que o sonho deles de embalar um filho no colo estava distante, que aquilo não iria acontecer. E é exatamente isso que nós vamos tratar essa noite. Tudo aquilo, irmão, que talvez você deixou amortecer, adormecer ou se apagar, porque talvez você viu a coisa muito distante. Talvez você observou e falou: ah não, isso aí eu já não posso mais sonhar isso, eu já não posso mais ter isso, porque eu já não sou mais um garotão, ou porque já passou o tempo para mim, ou porque eu não posso mais fazer isso, ou porque eu não vou ter mais oportunidade. É igual alguém falando do mercado de trabalho, vai ver, já completou 50, humanamente falando, alguém já começa a ficar preocupado. Será que eu vou me recolocar no mercado de trabalho com a idade que eu tenho? Será que oportunidades eu ainda vou ter? Será que eu ainda vou conseguir trabalhar e ter meu ganha-pão? Sabe essas dúvidas que são humanas, são normais.
elas são reais. Mas o que me encanta nesse texto, eu leio de novo o verso 5, é que Abraão era de qual idade, irmão? Leia de novo o verso 5. Ele era de qual idade? 100 anos, quando nasceu o seu filho Isaque. Sabe o que Deus está tratando comigo, e eu creio que vai tratar com você também hoje? É que Deus opera também fora de época. Deus não opera apenas nas linhas normais. Se ele operasse apenas nas linhas normais, seria algo possível. Seria algo que nós conseguiríamos alcançar. Mas ele também opera fora da curva. E você diga amém. Ele opera fora da curva. Ele opera também fora do tempo. Ele opera também mesmo quando as coisas estão longe do normal. Mesmo quando você considera atrasado, mesmo quando você acha que não tem mais jeito, ele opera também fora de época. Vamos ser racionais? Imagine alguém com 100 anos, casado com uma mocinha de 90. Ainda tem chance de ter filhos? Humanamente falando, esse sonho entrava janeiro e saía janeiro, ficava cada dia mais distante, cada dia mais distante. Cada dia que passava, cada dia que passava, cada dia que passava, isso poderia operar no coração deles de forma contrária. Talvez um olhando para o outro, mulher, então não foi dessa vez. Não foi dessa vez outra vez. Não foi dessa, não foi dessa, não foi dessa. E quando eles viram, já não eram mais garotões. Já não tinha mais a fertilidade. Já não tinha mais a virilidade. Já não tinha mais a força física. Já não tinha mais, isso tão vivo no coração. Mas, irmãos, por que será que a Bíblia traz essa informação de que eles estavam em desvantagem pela vida? Por que será que a Bíblia traz essa informação de que ele tinha 100 e ela tinha 90? Por que a Bíblia traz essa informação? Não é só para dizer que eles já eram crescidinhos ou madurinhos, não. Repito, é para mostrar para nós hoje que Deus também opera fora do tempo. Amém. Deus também opera fora do tempo. Então hoje eu quero, através da fé, dizer para você de alguns projetos que talvez você ache que não dá mais, de alguns assuntos que talvez você já abortou. Talvez você diz, pastor, eu andar de bicicleta nessa idade, sabe essas coisas assim que às vezes a gente corta do nosso roteiro? Pastor, depois nessa idade eu ainda vou fazer habilitação e vou pegar o carro? Pastor, nessa idade eu ainda vou pegar um livro e vou sentar no banco da escola para poder estudar com os garotões bem mais novos que eu? Pastor, nessa idade eu vou levar currículo e vou em busca de trabalho? Nessa idade eu ainda vou aprender essas coisas desse século, computador, internet e tal e tal e tal? Pois é exatamente isso que eu estou tratando hoje. Deus opera também fora do tempo, irmão. Mesmo que você tenha sonhos antigos, eis aqui a palavra, eles ainda podem ser concretizados. Repito, mesmo que os sonhos sejam antigos, mesmo que eles já estejam até engavetados, talvez você já até abortou, né? Talvez você até desanimou que eles ainda possam acontecer. Eu venho hoje como um profeta de Deus dizer para você que eles podem acontecer sim, em nome de Jesus. Eles podem acontecer. Então hoje, repito, como um profeta de Deus, eu quero que você acredite e ressuscite sonhos que porventura foram sepultados. E em falar em sonhos sepultados, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. O versículo é o 38 em diante. Nesse capítulo do Evangelho de João, a Bíblia trata a respeito de um homem chamado Lázaro. Você conhece a história também. É um homem que estava enfermo. E a Marta e Maria, suas irmãs, foram
comunicar a Jesus, levar o recado a Jesus, que o irmão delas estava enfermo. A ideia era, Jesus virá até nossa casa, ele orará pelo nosso irmão que está enfermo, e ele então ficará curado. A estratégia era essa, o plano era esse. Mas diz a Bíblia que Jesus ouviu o convite para ir orar, mas ele, muito atarefado, não chegou a tempo. Quando Lázaro chegou, ou melhor, quando Jesus chegou, o Lázaro já havia morrido. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido. Diz a Bíblia que ele já havia sido sepultado. Sabe quantos dias? 4 dias sepultado, irmãos. 4 dias sepultado. Quando Jesus falou, eu quero ir lá onde o Lázaro está, sabe o que as irmãs de Lázaro disseram? Ele já cheira mal. Em outras palavras, já está em estado de decomposição. Em outras palavras, Senhor, não adianta mais. Em outras palavras, como já meditamos algumas vezes, o Senhor me perdoe, o Senhor chegou atrasado. O Senhor me perdoe, o Senhor chegou tarde demais. E Jesus mesmo assim foi lá. Ei, irmão, isso é encantador. Mesmo assim, Jesus foi lá. E estando lá, você pode inclusive observar comigo, olha o que diz a Bíblia no verso 43 do Evangelho de João 11. Diz assim, e tendo dito isso, clamou com grande voz. Olha o que Jesus clamou, irmão. Lázaro, vem para fora. Olha o começo do 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Olha, irmão, que tremendo. Então eu volto a afirmar o que nós estamos tratando hoje. Eu volto a afirmar de que não tem tarde demais para o Senhor. O Senhor, ele opera fora da curva. O Senhor opera dentro e fora de tempo. Para aquelas mulheres, para aquela família, aquele assunto era assunto vencido. Aquele assunto já estava sepultado. Já tinham colocado uma pedra em cima. Já nem queriam voltar lá. Nem queriam ir no cemitério outra vez. Porque já cheirava mal. Como quem diz, não mexe mais com isso, porque se mexer mais, vai cheirar pior ainda. Então não se fala mais nisso. E Jesus foi lá. Sabe qual é a palavra de ordem hoje, irmãos? O Senhor nunca se atrasa. Apesar de algumas coisas na nossa visão humana, na nossa visão limitada, percebemos dificuldade, talvez é uma dívida que começou a se tornar impagável, é como alguém que deixa de pagar uma fatura de cartão de crédito completamente, e essa é uma das piores das dívidas, porque aquela fatura, ela acumula-se com juros e multas e outros, e isso triplifica ou triplica rapidamente, daqui a pouco aquilo vai sufocando mais e mais e mais, e quanto mais se demora, maior fica o prejuízo, maior fica a conta, mais distante fica a possibilidade de pagá-la. Humanamente falando, eu não sei se você já viveu ou está vivendo uma situação dessa, de alguma coisa que parece distante, a ponto de você ter até desistido de sonhar. Eu repito, falo como um profeta de Deus nesta noite. Volte a sonhar, mesmo os sonhos antigos, mesmo aqueles que já estão fora da normalidade. É o marido que foi embora? Volte a sonhar. Amém. É o filho que está rebelde? Volta a sonhar. É a vida financeira que está desmantelada? Volte a sonhar. Volto a afirmar, irmão, Deus opera fora da curva. Não tem como limitar Deus. O tempo
não enfraqueceu Deus, o tempo não enferrujou o movimento de suas mãos. Deus não está vinculado às limitações do tempo, como se fosse talvez um ferro, uma janela que está talvez sofrendo o efeito da maresia. Você sabe que aquilo ali, se não for bem tratado, daqui a pouco esfarela tudo, enferruja tudo, destrói tudo pelo efeito do tempo. Eu venho, novamente digo, como profeta de Deus, que as mãos, o agir, o favor, a graça do Senhor não se enferruja, não se enfraquece, não se destrói com o passar do tempo. Deus continua operando como se hoje fosse o dia 01. Deus continua operando como se amanhã fosse o dia 02. E qual é a nossa convicção? Ele está no controle de tudo. Eu poderia ler mais? Ou, na verdade, eu leio mais. Salmo 31, verso 14 e 15. É o último de leitura hoje. O verso 14 diz: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Olha o começo do 15, que tremendo. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Você pode repetir isso comigo? Os meus tempos estão nas tuas mãos. Mais uma vez, quero que você durma pensando nisso. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Irmão, não tem tarde demais para Deus. Deus não está vinculado ao tempo. E hoje eu quero até orar a Deus por você, por esses projetos que talvez ficaram para trás. Vamos lembrar da primeira leitura? Abraão foi pai com quantos anos? 100 anos. A Sara, em um outro texto, 90. A Bíblia diz que a Sara se encheu de riso. Olha, irmão, você recebe bênção uma hora dessa? Que Deus encha você de riso, irmão, em nome de Jesus. Que encha você de riso. Alguém olhar vai achar que você está até alegrinho demais. Alguém vai olhar e falar, ai, que é isso aí? Aí você vai contar um pouquinho mais da história de que é Deus que está enchendo o seu rosto, seu sorriso, seus olhos de riso. Palavra de Deus para nós. Sentado mesmo, coloque a mão sobre o coração e feche os olhos. Deus de amor, nós entendemos o teu recado, nós entendemos a sua voz e a sua palavra. A palavra de comando do Senhor hoje é: eu posso fazer o Abraão sonhar e conquistar os seus sonhos, mesmo ele tendo 100 anos. Eu posso abençoar o ventre da sua esposa estéril, chamado Sara, mesmo ela tendo 90 anos. Eu posso abençoar Lázaro, mesmo ele já em decomposição, cheirando mal, e sepultado há 4 dias. Eu posso, e não apenas posso, como vou fazer esta grande obra. Ó Senhor, eu oro pelos teus filhos agora. Eu oro, meu Deus, por cada um deles agora. Eu rogo, meu Deus, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua bondade. Eu rogo, Senhor, pelo teu toque santo, teu toque sagrado sobre a vida deste meu irmão. Se você, amigo, tem algum sonho que parece distante, eu peço que você aproveite muito o mover de Deus agora e fale, apresente ao Senhor este assunto. Fale com o Senhor a respeito deste assunto. É um sonho de menino. É um projeto que você talvez até desistiu dele. É um assunto que talvez você diz, será que eu ainda posso fazer aquilo que eu sonhei lá no começo? Será que isso ainda pode chegar até as minhas mãos? Será? Pois eu digo para você, a mão de Deus, ela não se enferrujou.
A mão de Deus, ela não se enfraqueceu. A obra de Deus continua operando e operando como se hoje fosse o dia 01, como eu já te falei. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, opera sobre a vida deste irmão, opera sobre a vida desta irmã, opera, Senhor, opera, 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 no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, os sonhos de Deus são maiores que os seus. Oh, Deus de amor, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Fale com Deus, apresente as tuas razões, apresente o teu assunto, e hoje é dia de ressuscitar sonhos sepultados, em nome de Jesus. Sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Do início, os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Oh, glória. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, diga. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai. Diga você, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Pode levantar as mãos, sentado mesmo. Medite, irmão, por gentileza. Pensa
exatamente em algum projeto que você acha que está tão distante. Eu quero aproveitar essa noite e ministrar essa palavra de bênção sobre a sua vida. Pode parecer tão distante, pode parecer tão remoto isso acontecer. É exatamente esse. Pense neste desafio, neste sonho, neste projeto, que parece tão distante. Talvez a restauração do casamento, talvez gerar filhos, como a história bíblica mostra, ou talvez a vida financeira, ou talvez um projeto pessoal que você desde menino tem, desde mocinha você tem. Mas talvez a vida foi tão dura que você foi adiando e parece, na mente humana e falha, de que você não verá mais ele concretizado. Pela fé, irmão, essa noite eu oro por você exatamente para destravar e sair. Destravar completamente. Assim como a Sara encheu a boca de riso aos 90 anos, assim como o Senhor encheu o Abraão de alegria e ele fez um banquete de ver o seu filho crescendo. Tem que banquetear mesmo, tem que celebrar mesmo, e que você possa celebrar o dia em que você ver o seu Isaac, o seu plano, o seu sonho, o seu projeto concretizado. E que seja tão logo você entrando por estas portas desta casa de oração, pedindo a oportunidade da palavra para compartilhar conosco dessa graça alcançada. Como ministro do Evangelho, eu digo: Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Seja qual área, qual sonho, qual projeto for, Deus opera fora da curva. Deus opera além da curva. Deus não opera apenas quando a medicina ou quando o homem diz agora dá. Ele opera em todo o tempo. E eu repito o que nós lemos, que os meus tempos estão nas tuas mãos, Senhor. Você repete: os meus tempos estão nas mãos de Deus. Mais uma vez, os meus tempos estão nas mãos de Deus. Para completar, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Quem crê, diga: eu creio.